Faremos a leitura bíblica registrada no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 em diante. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Você se lembra qual foi a última vez que você tirou um período de férias? Você se recorda? Uma outra pergunta: qual foi a última vez que você tirou um dia de folga? Estava fácil as perguntas? Então tem outra. Qual foi a última vez, se é que já houve, em que você passou o dia inteiro sem pensar em coisas relacionadas ao trabalho? Alguma vez você conseguiu se desligar totalmente da sua vida profissional, de modo que você não pensou em absolutamente nada que tenha ligação com aquilo que você faz? Essas perguntas que eu acabei de fazer, e evidentemente as suas respectivas respostas, nos ajudam a entender os motivos pelos quais Deus instituiu o 4º mandamento da sua lei. Mandamento que eu acabei de ler com vocês, que por muitas vezes é mal interpretado. Trata-se da guarda do sábado como o dia do Senhor. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a observância do 7º dia não é um peso, uma sobrecarga que Deus criou para prejudicar os seres humanos. A guarda do sábado como o dia do Senhor não é uma mera tradição ou cerimônia religiosa, onde as pessoas durante esse dia ficam estáticas, sem fazer absolutamente nada. Este mandamento, como todos os outros previstos nas Sagradas Escrituras, é uma bênção para quem se dispõe a obedecê-lo. Deus está preocupado, Everton, com o teu bem-estar. Deus está preocupado, Tati, com o seu bem-estar. Então as ordens de Deus sempre são produzidas para o nosso bem. Enxergar os mandamentos do Senhor por este ângulo nos ajuda a entendê-los de uma maneira diferente do que geralmente entendemos. E segundo a palavra do Senhor, a guarda do sábado é um alento, é uma resposta para o cansaço físico, emocional e espiritual. Se você se sente esgotado, com suas energias desaparecendo, a palavra de Deus tem uma solução para mudar a tua realidade.
A palavra de Deus prevista neste mandamento que acabamos de ler, conforto, o renovo que você tanto precisa. O que precisamos fazer é entender do ponto de vista de Deus este mandamento da sua lei. E nós poderemos determinar o quarto mandamento da lei do Senhor, pelo menos sob duas dicas. Não à toa, nossa série de mensagens geral nos diz, fica a dica. Deus tem dicas que nos favorecem. E as palavras que saem da boca de Deus, elas sempre são palavras positivas para a gente. E são palavras que, quando obedecidas, nos fazem bem. Mas quando não as obedecemos, evidentemente nos fazem mal. Eu me recordo de alguém falando que a palavra de Deus é como palavra de mãe. Porque quando mãe diz que não vai dar certo, sai de baixo. É melhor não fazer. Parece que boca de mãe é boca de profeta. Minha mãe está me assistindo, talvez ela não se lembre. Numa determinada ocasião, eu quis jogar futebol com os meus amigos. Minha mãe nunca me proibiu de jogar futebol, mas naquela ocasião ela disse, não vai dar certo, não vá. Eu insisti tanto que acabei indo. Futebol não durou 5 minutos. Começou uma briga que nunca tinha acontecido entre os meus amigos. Boca de mãe é boca de profeta. Ah, quando tua mãe abrir a boca, Léo, é melhor ouvir. Quando tua mãe abrir a boca, Joel, escuta. E quando Deus abrir a boca, não reaja diferente. E uma das dicas de Deus sobre o sábado é a seguinte: o sábado nos faz lembrar que precisamos oferecer a Deus um tempo integral de qualidade. Será que vocês podem me ajudar repetindo no 3? 1, 2, 3. Como tem assim, pessoas que estão nos visitando, eu acho que essa repetição, ela ficou um pouco tímida. E o pessoal de casa precisa acreditar que a gente está aqui animado. Então todo mundo vai falar de novo, agora com ar nos pulmões assim, aquele oxigênio poderoso. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito obrigado, meus irmãos, sempre educadíssimos. A Bíblia prevê 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedras, os quais foram entregues a Moisés milhares de anos atrás. Posteriormente, Deus determinou que estes mandamentos fossem escritos no nosso coração, de modo que as tábuas de pedras não existem mais, porém os mandamentos permanecem dentro de nós. Mas há um significado, porque Deus os entregou em tábuas de pedras. A pedra na Bíblia representa, afinal de contas, a palavra de Deus é perfeita, se renova a cada dia e dura eternamente. Os mandamentos do Senhor serviram para aquele tempo, aplicados ao povo de Israel, a primeira nação que recebeu as ordens do Senhor. Mas como os mandamentos são eternos, também se aplicam à nossa realidade, milhares de anos depois. Dentre os 10 mandamentos, nós temos o 4, que inclusive é o único que contém a expressão lembra-te. Em nenhum outro mandamento você vai encontrar este termo. E as palavras da Bíblia não são expressas sem um sentido, sem um propósito.
Às vezes, no dia a dia, a gente repete palavras por conta de uma pobreza no vocabulário. Mas no caso de Deus não é assim. Tudo que Deus fala tem um objetivo específico. E quando Deus utiliza a expressão lembra-te, por uma questão lógica, Ele está indicando que este mandamento pode ser esquecido. Se não tomarmos cuidado, iremos esquecer. E nós, seres humanos, somos sensíveis, somos fadados a amnésias. Às vezes por uma questão de conveniência, às vezes por uma questão de falta de cuidado. Mas costumamos esquecer coisas importantes. Você já esqueceu alguma coisa importante na sua vida? Já esqueceu alguém importante? A gente precisa sempre confessar em público para alcançar a misericórdia. E minha esposa sabe, vou ter que confessar para servir de exemplo. Quantas vezes a gente faz as coisas no automático? E eu estava acostumado a minha vida inteira a abastecer o meu carro aqui, no posto Carrefour, aqui perto da igreja. Eu ia, abastecia e ia embora. Essa era a minha rotina. Mas numa dessas vezes eu levei minha esposa. Ela quis comprar alguma coisa no Carrefour. Meus irmãos, acreditem. Deixei minha esposa, abasteci o carro e fui embora. Isso é trágico. Eu vou lembrar isso a vida inteira. Eu não deveria ter esquecido. Se não tomarmos cuidado, esquecemos coisas e pessoas importantes. E quando Deus diz, lembra-te, é que Ele sabe que você é capaz de esquecer. E esquecer algo que para Ele é muito precioso e que para você também deveria ser. E segundo a Bíblia, este mandamento denominado guarda do sábado, é muito caro para Deus e é caro para você também, ou deveria ser. A prova disso é que em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, o Senhor diz, guardareis os meus sábados, e eles servirão de sinal entre eu e vocês, para que todos saibam que eu sou o Senhor que santifica vocês. Entende? Que é muito precioso e você não pode esquecer. Está estampado aqui no mandamento, lembra-te, não esqueça. As pessoas podem esquecer com o tempo, você não pode esquecer. Observando aqui as palavras do Senhor, a gente descobre uma outra expressão importante. O texto diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A palavra santificar tem no seu significado a ideia de separação. É o primeiro significado do termo santificar. Que o sábado é um dia diferente, separado dos demais. Mas também tem uma conotação devocional. Quando a Bíblia diz que sábado é dia de santificação, está dizendo que é um dia de celebrar ao Senhor. Porque para Deus o sábado é um dia importante. Porque é um dia de adorar o seu nome. É claro que eu e vocês podemos adorar a Deus noutros dias da semana, é verdade? E devemos. Mas Deus também entende que eu e você temos outros afazeres. O próprio mandamento diz, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Deus está preocupado com o seu trabalho. Deus quer que você continue trabalhando. Você tem que granjear o pão de cada dia, é claro. E não tem como durante a semana você parar para servir somente a Deus. Você divide o seu tempo. E Deus não te condena por isso. Mas o Senhor criou um dia para que nós pudéssemos pausar nossas atividades e pudéssemos nos encontrar no mesmo lugar. Em Israel, está lá em Levítico 23:3, diz que o sábado é dia de santa convocação ou santa reunião. Os israelitas trabalhavam todos os dias,
Mas quando chegava o pôr do sol da sexta-feira, porque segundo a Bíblia o dia se encerra no pôr do sol, eles interrompiam suas atividades e corriam para o tabernáculo. Em outra época construiu-se o templo, corriam para o templo. Em outra época construiu-se sinagogas, corriam para sinagogas. Entravam para adorar ao Senhor. Eles entendiam que Deus queria uma adoração coletiva. Deus valoriza muito a tua oração individual, o teu louvor pessoal, mas Deus também tem propósito na adoração coletiva. Quando nos reunimos, segundo a Bíblia, passamos a ser povo de Deus, igreja de Deus. Sábado é dia de nos reunirmos para bendizer o nome do Senhor. Deus sabe que você precisa de um dia para pensar somente nele, senão você enlouquece. Sábado é um dia de você se desconectar da terra para se conectar com os céus, porque durante a semana você fica preocupado com o boleto da Casa Bahia, você fica preocupado com o boleto da academia, você fica preocupado com o boleto da escola das crianças, a sua cabeça fervilha. Eu estava na casa de alguém essa semana, fui em várias, mas numa das casas que eu estava, alguém me disse: pastor, tem dias que fico preocupado, a minha mente fica fervilhando, porque eu fico preocupado com as contas que eu tenho que pagar. Bem-vindo ao mundo dos adultos, é isso mesmo, isso eu escuto sempre. Mas no dia de sábado a Bíblia diz que nem os teus pensamentos, apenas na tua vida com Deus, deixar de se preocupar com as coisas da semana, para que você possa oferecer ao Senhor um dia de qualidade. Você deve ter escutado isso de algum coach na internet ou numa palestra que você assistiu. Tempo de qualidade. Quem não casou vai entender isso quando casar, porque os homens precisam entender que a mulher não quer apenas a presença do esposo, ela quer a atenção do esposo. Deus também exige atenção. E o sábado é um dia onde você não divide com mais ninguém. É apenas você e Deus. Você está preocupado com Deus, adorando ao Senhor, e você precisa disso. Você tem que ter esse tempo, dedicar mais a Ele, para se dedicar mais ao Altíssimo. Durante a semana você não tem muito tempo para orar, é verdade. No sábado você tem. Durante a semana você não consegue ir para a igreja sempre, mas sábado você consegue. Você consegue encontrar outros irmãos para celebrar ao Senhor, porque sábado é um dia de adoração. Jesus Cristo tinha uma profissão antes de começar a exercer o seu ministério. Era carpinteiro. Ele era carpinteiro, trabalhava com o seu pai, José. Ele era chamado inclusive de carpinteiro. Lá em Lucas 4,16 diz que no sábado, Jesus era visto como de costume na sinagoga. Ele fechava a carpintaria e ia adorar ao Senhor. Se você ler o mesmo livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 56, tem umas mulheres, olha que coisa incrível, umas mulheres que mantinham o ministério de Jesus, mantinham os discípulos. Para quem pensa que a Bíblia é machista, não é não. A Bíblia diz que quando os discípulos passaram, abandonaram os seus trabalhos, os pescadores deixaram de pescar, coletor de imposto pediu demissão, e eles sobreviviam das ofertas das pessoas, e principalmente das ofertas das mulheres que os acompanhavam. Jesus nunca reclamou de receber dinheiro das mulheres, os discípulos também não. Mas a Bíblia diz lá no versículo 56, capítulo 23 de Lucas, que no sábado as mulheres repousavam conforme o mandamento. Porque sábado é dia de adorar ao Senhor, pense nisso. Não à toa, essa igreja que você está congregando hoje, ela tem uma filosofia de ministério. A gente entende tão bem o sábado, que existe uma ordem pastoral aprovada pelo conselho. Dia de sábado é dia de celebração.
é proibido qualquer reunião administrativa, até mesmo sobre igreja aqui. A gente não faz. Os líderes de ministério já sabem. Domingo, tudo bem. Temos reunião de conselho, tem treinamento. Sábado, a gente tem que estar pronto para servir ao Senhor tão somente. Oferecemos o culto da manhã para quem pode vir de manhã. Oferecemos o culto da tarde para quem pode vir à tarde. Para que a gente possa ter um momento entre nós e Deus. Entenda o sábado dessa forma, meu irmão e minha irmã, como um tempo de qualidade para Deus. Alguém me pergunta, e eu preciso falar isso, até você de casa que me assiste: pastor, eu posso congregar lá na igreja que você é pastor sem guardar o sábado? É claro que pode, mas você está se prejudicando espiritualmente. Você vai deixar de aproveitar essa bênção de Deus, esse tempo de qualidade com o Senhor. Você nunca vai entender o quanto o sábado é bênção para a sua vida, se você não obedecê-lo. Porque tem uma segunda dica do mandamento, escuta essa. Além de adorar a Deus, o sábado nos faz lembrar que precisamos de um tempo para cuidar de nós mesmos e do próximo. Vocês podem, por favor, ler 1, 2, 3 e... Obrigado. Jesus, no seu ministério, foi bastante criticado pelos fariseus. Os fariseus acusavam Jesus de não guardar o sábado. Isso não é verdade. A Bíblia diz em João capítulo 15 que Jesus guardou os mandamentos do Pai. E por isso o Pai lhe amava. O Pai lhe ama. Jesus nunca cometeu qualquer delito. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas jamais pecou. A questão é que os fariseus, que era um grupo religioso do tempo de Jesus, não entendia a maneira correta de guardar o dia do Senhor. E Jesus, quando apareceu, ele resgatou o real sentido do sábado. Ele não inventou o sábado existe desde a criação. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, no 7º dia ele descansou. O sábado foi estabelecido na criação. Mas veja que curioso. O povo que Deus escolheu inicialmente foi o povo hebreu. E o povo hebreu circunstancialmente viveu sob a escravidão egípcia durante 400 anos. Durante 400 anos nascia gente e morria gente, porque nessa época que os hebreus eram escravos, a expectativa de vida era 70, 80 anos. Talvez alguém mais vivesse até 100 anos. Mas foi nessa época que Moisés declarou que o ser humano vive 60, 70 anos. Então nascia gente e morria gente, sem conhecer folga, feriado, férias, descanso. Porque escravo não tinha direito trabalhista. Ah, você reclama do seu patrão? É porque você não teve um patrão chamado Faraó. Os hebreus tinham um patrão, Lucas, chamado Faraó. E não tinha sindicato dos escravos. Não tinha quem reclamasse por eles. Não tinha partido político que protegesse os trabalhadores. Não. E nem se podia pedir demissão. Cansei, vou embora, parei. Não. Faraó era cruel. O imperador do Egito, quanto mais reclamava, ele mandava trabalhar ainda mais. Numa ocasião, Moisés disse que Deus mandou libertar o povo. Aí Faraó disse: ah é? Vocês querem liberdade? Agora vocês vão trabalhar mais do que trabalhavam antes. E eu fiquei pensando, sabe, irmã Stephanie, irmã Juscelia, que tenha hebreu que não conhecia folga, feriado prolongado, que o brasileiro está acostumado a desfrutar. Se você conversasse com um hebreu daquela época, ele dizia: o que é isso? Feriado é de comer? Folga é um novo estilo de roupa? Eu não sei o que é folga, explica o que é folga. Porque eu trabalho todo dia. Quando Deus resgata o seu povo do Egito e dá os mandamentos, esta é uma outra razão.
porque aparece a palavra lembra-te no mandamento. Porque é bem provável que o povo tivesse esquecido. Eles já não sabiam mais. Eles iam para uma nova terra. E é bem provável que se Deus não desse o toque, eles trabalhariam todos os dias. Eles não parariam. Irmão e irmã, você não precisa ser especialista em saúde humana para entender que o trabalho excessivo pode acabar com sua saúde. Pode acabar com sua vida. Mesmo você que gosta de trabalhar, escute-me. Existe uma doença emocional moderna que tem acabado com a vida profissional e com a vida física de muitos trabalhadores, chamada síndrome de burnout. É quando uma pessoa gosta do que faz, trabalha com muito amor, mas vai perdendo o interesse, porque se sente esgotada, ela não aguenta mais. Trabalhar demais faz mal, trabalhar de menos faz a gente passar fome. Não sei se faz mal, mas faz a gente passar fome. Mas trabalhar demais faz mal. Deus não criou você para trabalhar além das suas forças. E quando Deus institui o sábado, Deus está preocupado com sua saúde. Porque sábado também é dia de cuidar de nós mesmos. Num sábado a Bíblia diz que Jesus está caminhando com os discípulos. Eles sentem fome, eles quebram espigas e começam a comer no sábado. E tinha o grupo dos fariseus que começa a criticar. Por que eles estão comendo dia de sábado? Por que eles estão quebrando espiga dia de sábado? E Jesus tem que explicar que sábado é dia de bem-estar. Sábado é dia de cuidar da gente. O sábado tem que ser o dia que você melhor dorme. Quantas horas você dormiu essa noite? Você tirou um cochilo essa tarde? Você sabia que não há nenhum pecado nisso? E você não vai ser chamado de preguiçoso por Deus se você no sábado dormir um pouco mais? Sábado é dia de dormir bem. Sábado é dia de você renovar suas energias, inclusive convivendo com pessoas que você ama. Você passa a semana convivendo com gente que você não quer conviver? Ou você escolhe os clientes? Você escolhe as pessoas que vão comprar seus produtos? Se elas pagam, você tem que vender. Você escolhe as pessoas que contratam seu serviço? Claro que não. Se elas te contratam e pagam, você tem que fazer. E às vezes não são pessoas agradáveis, você convive. Mas no sábado é dia de você conviver com pessoas que te faz bem. De você renovar suas forças. De você também renovar as forças dessas pessoas. Sábado é dia de você conversar com seu cônjuge, conversar com seus filhos. Na semana nem sempre dá para conversar com tanto tempo assim, sábado dá. Porque são 24 horas, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Você tem tempo para servir a Deus e tem tempo para dar qualidade a quem você ama. Sábado é dia de ajudar as pessoas, por que não? A Bíblia diz que Jesus curava dia de sábado. E ele disse, qual de nós, se um animalzinho cair no buraco dia de sábado, não vai ajudar? É claro que vai. Uma vida humana vale mais do que uma vida de um animal. Foi Jesus que nos ensinou isso. E sábado é dia de ajudar as pessoas. Por que eu não separar um momento no sábado para visitar um amigo que esteja precisando da nossa ajuda, da nossa atenção? Você entende o valor do sábado? Para não imaginar que é uma crendice religiosa, sem sentido, não aplicável. É uma bênção. É uma bênção dada por Deus. Jesus mesmo declarou que o sábado não é mais importante que o homem. Primeiro Deus criou o homem. Aí quando Deus cria o ser humano, aí Deus pensa assim, esse camarada precisa de descanso. Deus cria o homem no 6º dia. Aí no 7º dia Deus inventa o sábado. Porque o homem precisaria do sábado. Aí Jesus falou, o sábado, o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. É por causa do nosso bem-estar que existe o dia do Senhor. Guardar o sábado é fazer bem, por isso que eu disse, você pode até não guardar, é um direito seu. Como disse Paulo, todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas me convêm. Não cabe a nenhum crente em Jesus atirar pedra em você se você não quiser guardar. É uma coisa sua com Deus. Esse é um papel de fariseu que criticava Jesus.
Mas se você não obedecer esse mandamento, você está prejudicando a sua fé, o seu corpo e a sua alma. Está prejudicando o teu emocional, você não vai aguentar. Você já deve ter ouvido falar de uma doença chamada AVC. Talvez alguém que esteja me assistindo já teve o dissabor de enfrentar uma enfermidade como essa. Dentre os muitos fatores, um deles é a ausência de descanso. Se você diz que não pode parar, em algum momento o teu corpo vai parar você. Eu não sei como é que seu corpo reage quando você está cansado. Lá vai eu falar de mim eu posso falar de vocês? Não. Eu sei como meu corpo reage quando eu não estou descansando. Eu tenho um tipo de herpes que nasce no canto da boca. Quando eu não descanso bem, estoura. É impressionante. Eu tenho uma outra característica que quando eu estou muito estressado acontece. O meu couro cabeludo começa a produzir caspas. Isso está gravando, Luriel. Não pode gravar, meu irmão. Está gravado em casa, né? Acredita que quando estou em férias não tenho caspas? Irmão, irmã, você também reage. No seu corpo você reage. Então você precisa começar a entender que o sábado é uma bênção para você. É uma bênção, uma benesse de Deus. E Deus escolheu esse dia como um presente que Ele te deu. E não é um presente só para judeu. Alguém pensa que é para judeu. Lá em Isaías 56 e 58, tanto o capítulo 56 como 58, a Bíblia fala que o estrangeiro guardaria o sábado. O estrangeiro é o nome que a Bíblia dá para quem não é judeu. Quem não é judeu. Lá em Hebreus 4, a Bíblia chama o sábado de dia de descanso. Dia de repouso. Quando guardamos o dia do Senhor, melhoramos nossa qualidade de vida. E glorificamos a Deus por sermos obedientes à sua palavra. Você já mediu como está as tuas energias? Como estão as tuas energias corporais? Você se sente cansado, exausto, esgotado? Se você se enquadra nesse perfil de esgotamento, o quarto mandamento é uma bênção para a sua vida. A guarda do sábado pode mudar essa realidade, porque Deus não quer que você seja escravo de si mesmo, escravo dos seus clientes, escravo do seu patrão. Trabalhe, honre, faça o melhor na sua vida profissional, mas Deus quer que você também tenha tempo para exaltá-lo e para cuidar de você e de quem você ama. E esse tempo chama-se sábado, dia do Senhor. Um dos significados da palavra sábado na Bíblia é pausa. É pausa. Quando você para tudo. Deus quer que você pare, para que você possa renovar as suas forças. Pessoas que guardam o sábado, elas vivem melhor e produzem mais. Você vai produzir mais se você descansar. Não faz muito tempo eu escutei uma reportagem de uma empresa que teve uma ideia de separar, passou num jornal importante da televisão, uma empresa que separou um lugar específico para os funcionários descansarem durante o horário do almoço. Porque segundo a política daquela empresa, funcionários descansados produzem mais. Você vai produzir muito mais se você estiver descansado. Se você guardar o dia do Senhor, você vai ser muito mais feliz e bem-sucedido naquilo que você faz.